O nosso convidado é ele, o grande Israel, lateral direito do Santa Cruz. Vamos bater um papo bem legal, entender como é que o Israel está, né? Ele que acabou saindo ali, né, por conta de uma cirurgia, né, nessa reta final da Série D do Santa Cruz, mas foi muito importante. Mas antes, primeiro deixa eu agradecer a você, viu, Israel, pela disponibilidade, pela atenção conosco aqui da Transamérica TMC. E é um prazer estar lhe recebendo, viu, amigo? Boa noite, seja bem-vindo aqui à nossa TMC, amigo. Fala, Moisés, boa noite aí a todos que acompanham a Transamérica aí. Para mim é um privilégio estar aqui para poder falar um pouco do Santa Cruz, a minha trajetória no Santa Cruz, falar um pouco da recuperação. E eu que fico grato, né, pelo convite e pela recepção aí de todos aí. Certo. A gente vai falar muito sobre o Santa, sobre essa temporada, mas para o ouvinte que está acompanhando aqui a TMC, como é que você está fisicamente? Como é que está a sua recuperação? Como é que tem sido esses dias aí se recuperando dessa cirurgia, Israel? Cara, é uma recuperação que não é tão fácil, né, mas graças a Deus eu tenho evoluído bastante. Está sendo satisfatório não só para mim, como para a parte de fisioterapia, a parte de educação física, a parte física também, que eu dei início hoje, né, a transição, na parte de transição física com o departamento físico, e da transição parte fisioterapêutica ontem, né, que foi o último treino. E assim, a gente está nos últimos detalhes, né, a parte onde eu tenho que estar apto nos trabalhos que vai ser implantado na pré-temporada, e está sendo gratificante, cara. Até pelo momento que foi passado, né? Há um mês atrás aí, até durante a competição, mas para mim tá satisfatório demais. Deus é bom demais e dizer que tô botando 100%. Ô Israel, o que te mais te preocupou, né, na realidade, com essa cirurgia, né, assim, você ficou preocupado, você fez alguma pesquisa para entender melhor o que estava acontecendo, e quando é que você soube de fato que teria que passar por um procedimento cirúrgico? A minha preocupação em si foi quando eu parei, né, quando eu parei de vez para ver o que realmente tinha que ser feito, tratamento, trabalhos. Quando eu comecei a sentir essa dor, que foi contra o 13, né, como já falei em outras entrevistas, eu senti uma dor local, que foi na região do glúteo, né, só que daí eu estranhei pelo fato de nunca ter histórico de dor na lombar, coluna, quadril. E aí, em seguida, começou essa dor, dar seguimento, e eu continuei jogando, treinando. Por incrível que pareça, eu não queria ficar de fora, né? Não só do treino, como dos jogos. Eu continuei. E aí foi contra o Ferroviário, que eu já estava num estado de extremidade muito grande. Contra o 13, contra o Santa Cruz de Natal, contra o América. Todos os jogos que eu fiz foi a base de sacrifício de muitas dores e dores agudas, né? Só quem passa por isso sabe como que é uma hérnia de disco. Na verdade, eu não sabia o que era uma hérnia de disco, só por comentário, né? Foi aí que a gente fez um exame e deu o diagnóstico que eu estava com a hérnia de disco e ela já estava com uma hérnia extrusa, né? E aí foi decidido que eu tinha que parar, fazer um trabalho de reabilitação terapêutico para tentar amenizar essa dor. E assim, poderia ser um cirúrgico, mas a gente tava isso, né? Acreditando assim num fato que poderia voltar com 2, 3 semanas, mas aí no momento que eu parei, que foi o último jogo do Ferroviário, que foi no Arruda que a gente teve uma vitória, né? Foi aí que começou a se agravar, porque eu tava, durante a competição e os treinos, eu tava tendo uma perca muscular muito grande, onde eu tava começando a ter uma limitação absurda, quadril ficar desalinhado e tal. Isso começou a me limitar a levantar da cama, caminhar. Só que assim, cara, eu tava naquela coisa, né, psicológico, mental muito forte ainda, naquela questão da emoção, no objetivo que tinha o Santa Cruz, que era o acesso. E eu queria estar bolo, né, fazendo parte, que eu coloquei isso como meta, principalmente aqui no Santa Cruz. No momento que a gente fez a ressonância e outros procedimentos que eu fiz também para tentar amenizar e não tive sucesso, foi no jogo contra o América, se eu não me engano, que eu não fui. Eu estava fazendo um trabalho, eu já estava no processo de reabilitação, foi onde eu estava fazendo reabilitação às 8h30, às 9 horas da manhã. Por incrível que pareça, foi um dos dias que eu tive menos dúvida. Me sentindo tranquilo e tal, fazendo um trabalho de reabilitação, um trabalho leve. E aí minha perna pôde desligar, minha perna direita, né? Aí deu um desligamento assim, questão de segundos, começou a voltar. Foi onde deu início de toda a gravidade. Dores agudas, onde fui parar no hospital e tal. A diretoria se juntou junto com o departamento médico. Aí foi decidido por cirurgia, quando eu recebi a notícia assustadora. Que assim, a gente como atleta, a gente é acostumado a ver noticiário de lesão posterior, tornozelo, lesão ligamentar, né, joelho e tal. Coluna assim pode ter ocorrido com
vários atletas, mas dificilmente você vê assim, né? As pessoas comentarem. E aí, para mim, foi muito assustador pelo fato de não ver esses tipos de comentários, esse tipo de noticiário. Pô, o atleta passou por cirurgia na coluna e tal. E para mim foi assustador, né? Pelo fato de nunca ter histórico de dores na coluna e tal. E aí comecei a pesquisar com médicos, fisioterapeutas de outros clubes que eu tenho amizade, com outros amigos também de outros clubes também, perguntando se havia alguém que teve esse histórico, que já tinha passado por isso. Por aquilo que pareça, o histórico do Thierry, né? Foi aí que eu tive uma boa comissão, foi um cara que me ajudou muito. Eu falo assim, questão psicológica, confiança, me passava uma tranquilidade, onde me passou tudo que poderia acontecer e tal. Cara, e aí eu pude ter uma tranquilidade maior, né? Porque eu recebi um apoio de um atleta de alto rendimento, um cara que pratica o mesmo esporte que eu. Foi aí que eu decidi encarar, assim, onde eu criei uma expectativa que tudo ia correr bem. E hoje, graças a Deus, está acontecendo isso, né? Ô, Jael, você já tinha tido algum contato com o Rafael Thierry? É fato que teve o Campeonato Pernambucano, mas o Rafael Thierry acabou não jogando. Você tinha tido algum contato com ele alguma vez, para ele ter ligado para você e, de alguma maneira, ter passado aquela confiança, dizer, olha, você vai passar por esse processo e você vai se recuperar como eu me recuperei? Você já havia tido algum contato com ele? Como foi essa ligação? Você estava... como é que foi? Pegou seu telefone, ligou? Explica um pouquinho aí para o ouvinte. Eu tive um acolhimento absurdo, né? De pessoas assim que eu não conhecia, pessoas que eu nunca tinha visto assim, as pessoas entravam em contato e tal. Jogadores de outros clubes também mandavam mensagem via Instagram, perguntando como é que eu tava, que às vezes já tinham passado por isso. Não é que chegou a ser um caso cirúrgico, mas querendo saber como é que tava e tal. O Thierry foi um caso assim, eu só joguei contra o Thierry 2 vezes quando eu tava no Retrô, que foi no Pernambucano, que foi em 2023, que eu joguei contra ele 2 jogos, onde foi na Arena e na Ilha do Retiro. Não tinha comunicação, não tinha amizade, não sabia da índole, da pessoa e tal. Mas assim, para mim foi surpreso porque, além da rivalidade, tudo isso conta, né? A gente decidiu separar isso com um cara que me ajudou, porque lá eu tenho 2 amigos no esporte, que é o Igor Cariús, lateral esquerdo, joga comigo no CRB, e o Matheus Alexandre, que jogamos juntos em São Paulo. E aí eu conversando com o Igor Cariús e tal, aí passou meu contato para a Thierry me ligou, perguntou como é que eu tava e tal. Aí perguntou o que é que eu tinha feito, o que é que eu tava sentindo, qual era a dificuldade que eu tinha, medicamento e tal, tempo que eu tinha, assim, que eu tava sentindo, se eu tinha histórico e tal. Aí expliquei tudo para ele passou para mim, irmão, eu fiz tudo que você fez, passei por tudo que você passou, limitações e tal. Ele ficou até surpreso, assim, quando eu vi minha ressonância, falou assim, caramba, negão, e tipo assim, eu passei por isso e sei o quanto isso te limita, e você conseguiu jogar, assim, 6, 7 jogos em alta intensidade, passando uma visão durante os jogos que às vezes a pessoa não acreditava, pô, esse negão não tem isso não, então assim, foi Deus mesmo que me sustentou, me deu força, e assim, cara, jogar no Santa Cruz é algo, assim, surreal, faz com que você tire forças onde você nem imagina. O próprio médico meu falou comigo, poxa, eu admiro sua vontade, seu querer, sua disposição, assim, Deus é muito na sua vida, porque essa lesão que você tá aqui, você não era nem pra estar caminhando, cara, você era pra estar de cadeira de roda, porque são muitas limitações, tá uma hernia de disco extrusa, tá muito grave, e assim, você correu grandes riscos, só que Deus foi bom demais na sua vida, então eu fui no meu limite, nem no meu limite, no meu extremo mesmo, o que eu tava sentindo todos os dias era surreal, velho. O pior já passou, o objetivo foi alcançado, porque isso para mim foi muito satisfatório em sabendo que eu fiquei de fora dos principais jogos, que foi no mata-mata, onde eu planejei estar, né? E assim, poder estar em campo ajudando o Santa Cruz a atingir o objetivo, e graças a Deus a gente conseguiu, né? Para mim, isso para mim não tenho nem palavra para explicar, velho, sobre essa questão do objetivo que foi alcançado. Ô Jael, você falou sobre a questão, né? Você jogou ali aqueles jogos da Série D, o começo ali da Série D, o Santa indo muito bem, conseguindo os resultados, mandando ali no grupo, você acaba se lesionando e no automático, claro que a gente sabe que é você e mais 10, mas ficou claro que após a sua ausência, o time teve uma queda de rendimento muito grande, mas o fato também, não sei se de alguma maneira abalou ali o psicológico dos atletas, essa sua saída, que imaginava de alguma maneira que poderia ser uma lesão rápida e você já retornar já para, quem sabe, ali no terceiro jogo em diante do retorno, coisa que não aconteceu. Mas o time acabou tendo ali uma queda de rendimento. Como é que, para você que estava entregando, né, a torcida indo com você, como é que foi teu psicológico nessa questão e como é que você viu também essa queda de rendimento aí dos seus colegas dentro de campo
e se você tinha esse contato com o pessoal relacionado ao momento que oscilou na Série D. Cara, a partir do momento que eu me afastei, eu fiquei afastado, né? Às vezes, horários diferentes e tal. E assim, eu também fiquei meio com... Até então, no início, eu fiquei assim, preocupado, porque a gente criou um conjunto, né? A gente, hoje, um clube, um time, quando ele vem jogando, que ele cria um conjunto, é diferente, né? Quando sai uma peça fundamental. E até então, eu junto com meus companheiros, eu estava me sentindo uma peça importante, junto com os outros companheiros que estavam ali bem também. E é normal o time sentir a saída de um atleta, quando ele está junto com os outros companheiros ali dando resultado. Para mim foi, eu não vou falar frustrante, eu fiquei assim, um pouco de medo, né? Porque existiu também a classificação ali com 3 rodadas de antecedência, e às vezes assim, as pessoas comentavam, não, porque teve a classificação com antecedência, o time deu uma caída e tal. Eu acho que ali existiu muitos fatores, né? Mas assim, a gente conseguiu manter. A gente acredita que nós fizemos bons jogos, em alguns aspectos, mas o objetivo a gente sempre colocou, né? Sempre foi em pauta, né? Independente de jogos bons, jogos ruins, a gente tinha que atingir o objetivo. E isso foi importante e fez com que a gente concretizasse esse objetivo que foi o acesso. Você, rapidamente, né, caiu nas graças da torcida. Você acredita que também esse apoio do torcedor com você, entender o seu momento dessa lesão, né, isso também foi fundamental em estar sempre, de alguma forma, dizendo, olha, o Israel tá nesse processo de recuperação, mas ele foi fundamental para o clube também chegar aonde chegou com a questão do acesso, porque o torcedor sempre fala seu nome e você é aquela peça que foi destaque, e quando falam seu nome no meio do torcedor coral, eles têm um carinho, um respeito muito grande por você, que foi criado, né? Você virou praticamente um coringa do técnico Marcelo Cabo. Ora você jogava de atacante, ora você jogava de lateral, ora você estava de meio, você só faltou jogar de goleiro. E isso, de alguma forma, a torcida te abraçou. Fala um pouquinho como é que foi esse relacionamento e se você imaginava que poderia cair tão rapidamente assim nas graças da torcida coral. Cara, eu acredito que hoje um clube grande, eu principalmente o que eu mais temia era entender como que seria conquistar o coração de uma torcida gigante que a gente tem, né? Que o Santa Cruz tem. Porque, assim, por inúmeros jogadores que já passaram aqui, né? Jogadores de alto nível, tem seu carinho, tem sua história, né? E eu queria construir a minha, cara. E eu falei assim, eu tenho que arrumar um jeito de tentar construir minha história aqui nesse clube, porque não será fácil, né? Com a grandeza que é esse clube, com essa torcida que, pô, é sem comentários, porque, assim, no momento que eu tava vivendo, para mim foi frustrante, porque eu tava num momento muito bom, como eu sempre digo, né? Foi a melhor fase que eu tive em toda a minha carreira, apesar que eu já tive outras fases boas também, em outros clubes que eu tava. Mas eu falo que essa foi a melhor fase que eu tive em toda a minha carreira. Então, assim, para mim foi muito frustrante, porque eu tinha um objetivo, eu tinha um plano de fazer parte desse objetivo do Santa Cruz, né? E infelizmente foi parado no meio do caminho. E o que me deixou muito o lado positivo e a confiança, assim, de encarar a lesão, encarar o processo que não seria fácil, e não foi, e não está sendo, foi o apoio da torcida. Eu me sinto muito grato, essa gratidão será eterna, da forma que as pessoas me recebem onde eu vou, a forma que as pessoas me veem na rua, a forma que as pessoas me tratam. Então, assim, todos os dias eu recebo mensagem da torcida, então eu procuro, assim, eu fico assim, procurando palavras para falar sobre a torcida, cara. Isso para mim se tornou algo positivo para mim poder voltar bem após uma lesão, onde, como eu falei, né, onde não sabia o que era um disco, e não é fácil. Um atleta que depende da sua pernas receber a notícia que vai fazer uma cirurgia na coluna, onde você corre grandes riscos, e eu tive esse risco, né? Porque eu estava ali jogando e treinando, e foi assustador a forma que eu fiquei após cirurgia. Uma das coisas que eu mais temia na minha vida era de eu não conseguir andar, até porque eu dependo das minhas pernas, minhas filhas dependem das minhas pernas, minha esposa, meus pais. Então, assim, foi algo complicado, né? Complicada a situação. Ô Israel, o Marcelo Cabo, o que é que ele falava para você, o que é que ele te disse quando ele teve a informação que você iria passar por esse procedimento? Qual foi o trabalho dele com você na questão de conversar mesmo? Qual foi o tipo de conversa que ele teve com você especial sobre o que você iria passar, esse processo de recuperação que você está chegando na reta final? Cara, o Marcelo Cabo, eu já conheço ele desde o CRB, né? Sei da pessoa que é Marcelo Cabo, um cara muito comunicativo, um cara que é sempre ali em prol de ajudar os atletas, sempre explorando o melhor, um cara que dá uma atenção absurda aos seus jogadores, um cara que dá uma confiança, tá sempre conversando, né? Quando eu decidi
parar, que foi pós o jogo do Ferroviário, eu decidi parar, né? Chamei ele para conversar, falei para ele do que eu estava sentindo, de como eu estava, que eu precisava tratar e ver o que estava acontecendo. Ele foi o primeiro a falar, né? Falou para mim e para os outros que estavam na reunião que tinha que me parar para ver o que eu tinha, porque ele me conhecia e sabia como que eu era. Então essa queixa minha, ela não era normal, porque eu nunca fui de reclamar, em termos de trabalho, de jogada, o que está passando, o que está acontecendo. E eu estava reclamando muito das dores que eu estava sentindo, mas nunca deixei de treinar, nunca faltei o treino, nunca deixei de jogar, nunca deixei de querer ficar de fora. Às vezes conversavam comigo, negão, tem que ver o que você tem. Não, eu quero estar no bolo, quero estar ali para ajudar e tal. Então, assim, depois, quando eu soube da cirurgia, foi algo que assustou a todos. A gente depois não teve muita comunicação, como eu falo, porque eu fiquei numa situação diferente, tinha que fazer exames, fazer tratamento. Então, assim, era diferente, a gente era dificilmente se encontrar, era mais por telefone, mas quando a gente se encontrava, ele me ajudava, negão, fique tranquilo, vai dar tudo certo, a gente te conhece, sabe a força que você tem. Então, assim, isso aí para sua vida é só um processo e vai passar, você vai encarar da forma que você sempre encarou a dificuldade. E a gente não tem dúvida da forma que você vai voltar melhor, estamos com você, que você precisar, estou sempre aqui, não só eu como minha comissão. E você sabe que aqui todos gostam de você, né? De funcionário, cozinheiro, atleta, todos no geral gostam de você, ficamos tristes pela situação, porque assim, o cara que você é, da fase que você estava enfrentando e acontecer isso do nada, mas tudo é propósito de Deus. Então assim, fique tranquilo, estamos aqui de braços abertos, porque você precisar. E cara, a gente sempre se comunica. É um cara que sempre abraça os atletas, né? Como eu falo, né? Marcelo é um treinador paizão, né? É o parceiro dos atletas. Agora, como é que você acompanhou esses mata-matas? Eu sei que você estava presente em um, você pegou a estrada, que não podia pegar, mas aí a parte torcedor entrou aí, né? Já que não estava podendo jogar, você é torcedor. Mas me fala como é que você acompanhou esses mata-matas. Você viveu a mesma emoção que a torcida do Santa viveu? Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Para mim foi muito mais difícil estar fora de campo, velho. Porque quando eu fiz a cirurgia, eu com 2 semanas de cirurgia, tava com ponto ainda, né? Eu tava em casa assistindo o jogo. Foi o primeiro jogo contra o Sergipe. Né? E assim, eu em casa, naquela ansiedade, pô, eu não podia me movimentar. Tipo, podia se movimentar, ainda aquela dificuldade da cirurgia, as pernas anestesiadas, você ainda tá voltando a ter a força. E eu no sofá assistindo o jogo, cara, e a gente, quando fez o gol, rapaz, deu aquele apagão, esqueci que tava cirurgiado, com o ponto nas costas, assim, ainda meio que deu um beliscão. Então, assim, aquela emoção, porque, pô, cara, é surreal o amor que eu tô sentindo pelo Santa Cruz, velho. Queria ser um torcedor, porque a torcida... Porque eu já acompanhava o Santa Cruz, né? Há muitos anos atrás, antes de pensar em jogar aqui. Joguei com atletas que já passaram pelo Santa Cruz, o Léo Moura, o Hélio César. Um monte de jogadores já trabalhei juntos. Né? E a galera sempre falaram bem do Santa Cruz, pô, da torcida principalmente. Então, assim, eu me identifiquei porque, assim, eu sou muito cara emotivo, muito alma. Então, assim, a gente percebe quão apaixonante é a torcida, a forma que torce é muito alma. Então, assim, isso acaba fazendo com que os atletas acabem se apaixonando também, acaba virando torcedor. E no segundo jogo contra o Sergipe, eu tinha 2 semanas de cirurgia, 2 semanas a 3 semanas. Eu ainda, queira ou não podia pegar meio que estrada, eu podia andar, não podia dirigir. Eu fui proibido de dirigir durante 30, 35 dias. Uhum. Cara, eu falei assim, não, vou pro jogo. Aí minha esposa e minha mãe e meu pai tava comigo, né? Minha esposa falando com minha mãe, meu pai falando comigo, não, você não vai não, como é que você vai pro jogo? Aí eu falei, não, eu vou pro jogo, e não conseguia andar, não andava direito ainda, não tinha firmeza e tal. Eu com ponto ainda, tanto que eu peguei 2 horas e meia no trânsito pra chegar na arena. Oi, as pernas adormecidas, os pés formigando, eu sem força, debilitado ainda. Eu falei, não, vou pro jogo. Aí o médico ainda falou, rapaz, você tá louco, como é que você vai pro jogo? Só que assim, podia ir, só que é um risco, às vezes você tem alguma pancada, não sei, né? Às vezes você pode cair. Então, assim, era melhor ter um repouso. Tanto que o Thierry, eu postei uma foto da arena, né? Aí ele me ligou e falou comigo, meu irmão, tu é doido, como é que você foi pro jogo, negão? Rapaz, você postou a foto, Jael. Aí, eu tava na transmissão, é natural que a gente fique sempre observando ali os Instagrams do personagem, a gente sempre faz isso. É uma coisa que a gente faz mesmo. E aí apareceu a foto da arena, eu falei assim, mas Jael está aqui na arena. Aí um colega falou assim, Jael está aqui. Eu fiquei procurando para ver se eu encontrar. Claro, aquele mundão de gente ali, não ia ter como encontrar. Mas eu tive a certeza que você estava na arena. E aí, assim, ele
Ele me ligou, falou, rapaz, tu é do Negão, quando eu fiz a minha, Negão, eu fiquei mais ou menos uns 30 dias, pô. Eu fiquei pra ir no estádio, porque eu sei que fiquei, pô, e você, principalmente, Negão, você tá bem demais pra fazer isso. 2 horas e meia, tanto que eu coloquei um travesseiro nas costas, e assim, não tava confortável, né? Jogo de Natal mesmo, do América. Eu tava mais ou menos com um mês de cirurgia, um mês ainda. Pô, fui de ônibus, encarei, minha esposa e minha mãe de novo, não, que é viagem longa e tal. Fui pro jogo, fiquei na arquibancada, desci a arquibancada, fui pro campo, saltei, corri e tal. E assim, cara, é como eu falo, né? Torcedor, pô. Eu vou falar agora pra você, é surreal, velho. Hoje, particularmente, pode dizer, Israel é um torcedor do Santa Cruz, viu? Agora você também passou no Paysandu, e o Paysandu é uma torcida, muito apaixonada também, sim, né? sim. Uma torcida que realmente é muito apaixonada, tá passando por um momento complicado aí, mas tem uma torcida muito apaixonada. Agora, outro ponto que eu queria abordar com você aqui, Israel, você falando sobre esse amor pelo Santa Cruz, você tem jogado contra o Santa já, né? Alguma vez no Retrô? Joguei quando eu tava no Paysandu, joguei contra o Santa Cruz, foi na época que eu fiquei um ano parado, que eu tive uma cirurgia, né, no joelho, foi onde eu tomei uma pancada, que eu cheguei no Retrô com 5 a 7 dias e eu rompi praticamente todos os ligamentos. No treino, eu tomei uma pancada, um colega de trabalho chegou atrasado na bola, aí meu joelho bateu nele e rompeu o ligamento. Aí eu fiquei um ano parado, por incrível que pareça, no jogo que eu voltei contra o Santa Cruz e fiz um gol. Você fez, nessa temporada, 17 jogos, marcou 3 gols, sim. E aquela expectativa que foi se criando. Agora, uma pergunta que não quer calar, que ainda é uma dúvida. Você vai renovar com o Santa Cruz? Você fica no Santa Cruz para o ano que vem? Cara, meu contrato termina agora em outubro. Eu tô nesse processo de transição para voltar. Todos sabem da minha vontade, que eu tenho de continuar no Santa Cruz. Não depende só de mim, depende do clube. Estamos conversando, tá com o meu empresário, né? Ele tá conversando com o pessoal. Então é como eu falei, né? Falei para todos. Ainda não renovei. Tenho muita vontade, muita mesmo. Não depende só de mim. Dependesse só de mim, já tinha resolvido essa situação. Mas é algo que está se caminhando aí. A gente quer que seja bom para todos, né? Para o clube, para mim como atleta, até porque eu tenho família, tenho 2 filhas, né? E depende de mim. Então, assim, como eu falei, né? Todos sabem da minha vontade. E agora depende do clube para a gente meter essa caneta no papel. Você sabe que a torcida já conta com você para a próxima temporada. Aí eu já vou aproveitar aqui, eu sei que tá, claro, essa questão mais burocrática, empresário, clube, mas assim, o técnico Marcelo Cabo, ele já adianta que a pré-temporada deve iniciar no finalzinho ali de novembro, ou seja, o Santa teria 45 dias para se preparar para um campeonato estadual que já tem data para iniciar, vai ser ali no começo de janeiro, e aí vai ter Copa do Brasil e vai ter também o Campeonato Brasileiro da Série C. 45 dias, uma pré-temporada, na tua opinião, como atleta, é bom, é ruim, é pouco, é demais? Como é que pode aí definir? Cara, só falando mais uma vez sobre empresário, eu falo assim, eu como atleta, eu e meu empresário, a gente se comunica bastante, a gente se entende muito, conversa bastante, a gente vê o que é melhor, não só para mim, para o clube principalmente, para o atleta principalmente, para ele como meu agente. E para ficar bem claro, quem decide sou eu, tá? Então, assim, é o cara que, ele tem um aval dele, tem o meu, então, assim, é o cara que fala, Israel, eu tô com você, o que você decidir, a gente vai embora. Se você quer continuar, a gente vai continuar. Só que, assim, não depende só de você, como não depende de mim, como depende do clube, cara. Então, se você quer continuar, a gente vai continuar. Eu também tenho interesse que você continue aí, que é um clube, pô, sem comentários, e também já moro aqui em Recife há quase 4 anos, né? Já conhece, né? Então, assim, já conheço cidade, clube, já foi, história, então mas assim... você já foi em Olinda, já pulou o carnaval de Olinda, não dá pra pular porque é temporada. Não, porque tá sempre trabalhando, não dá certo não, apesar que eu gosto de carnaval da Bahia, né? Eu sei disso. Então, assim, a gente não tem tempo pra fazer esse tipo de... Até porque eu não frequento, assim, as festas assim, sempre tô trabalhando, quando eu tô de folga, eu saio com a minha família, aproveito bastante. Porque a gente trabalha, viajando, treina, a gente às vezes não tem tempo pra família, aí o tempo que eu tenho eu já aproveito pra viajar, né? Então, assim, só ressaltando isso, a questão do empresário, né? Que às vezes tem pessoas que falam assim, não, o empresário tá interrompendo, não. Não tá interrompendo, até porque a decisão, ela vem de parte de mim também, o interesse da minha parte existe, da parte dele também existe interesse. Então, assim, tem tudo para dar bom, assim, para dar bom. E sobre a outra pergunta da pré-temporada, cara, eu acredito que a pré-temporada entre 30 a 45 dias é um período muito bom. Às vezes você tem 1 mês e meio, 2 meses, porque quanto mais tempo um treinador com sua comissão tem na pré-temporada, melhor.
porque ele consegue ter mais tempo, ter mais gordura para o reajuste, para ter tempo para fazer um amistoso, para ter tempo para acertar algumas coisas, alguns detalhes para se fazer. Porque o complicado é quando você tem um tempo curto e aí você tem que fazer tudo em velocidade, né? Então, às vezes você fazer tudo acelerado às vezes não dá certo, porque Marcelo Cabo acredita que esse tempo que ele vai ter de pré-temporada é o tempo onde ele vai fazer os ajustes que ele precisa. Então, assim, para mim é maravilhoso ter esse tempo de pré-temporada, não só para mim, como os outros atletas. Até na parte física também você tem um tempo para ganhar os 100%, né? Então, para mim, não tem negatividade nessa parte, não. Agora fala a verdade, você tá doido para jogar, não tá? Eu sei disso. Tu é doido. Eu sei que você tá doido para jogar um jogo ali. Rapaz, para mim, quando ia para assistir o jogo, assim, eu assistir o treino, eu ficava louco. Às vezes, assim, a lágrima descia, assim, pela vontade, porque eu costumo falar que eu não tenho futebol como só profissão, o cara é atleta profissional, eu não tenho só como profissão, tem aquela coisa, né, de sonho, vontade, amor também, né? O amor também que eu tenho. Eu não consigo viver sem bola. Não consigo, não sei fazer nada, não sei jogar bola. Então, assim, é complicado você ficar fora de algo que você ama fazer. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu o objetivo, que era sair dessa divisão que eu vou dizer a você, viu? Meu Deus do céu. Essa é complicada mesmo. E leva a repórter para muito longe, porque a gente andou com o Santa. Não foi brincadeira. O já tá chegando no finalzinho aqui, mas eu não queria deixar de tocar nesse ponto, que é o seu irmão, rapaz, o Janderson. E as informações que a gente tem são informações importantes e boas. Você que incentivou o Janderson vir para o Santa, enfim, ele que é dessa parte mais defensiva, ali, zagueiro. Explica um pouquinho aí, você que conhece ele tão bem. Eu vou ser bem sincero para você. O meu irmão, esse Janderson aí, ele, na verdade, até certa idade, nunca quis jogar bola. Nunca quis. Queria mais saber de jogo de Free Fire e tal, mas nunca quis. Só que ele sempre teve, assim, as pessoas lá onde eu moro numa ilha, né? Ilha de Maré. É uma ilha mesmo. Para entrar lá tem que ser barco. Não tem entrada de carro, não tem nada. É uma ilha, fica no meio do mar. Então, assim, lá tem um projeto lá que se chama Grêmio Ilha de Maré, onde as pessoas comunicavam, pô, seu irmão joga pra caramba, tal. Eu falava desse jeito. Seu irmão joga muito, tal. Só que não tem interesse, pô, não quer nada. Porque eu tenho outros irmãos, né? E os outros irmãos que eu tenho, hoje, como tem uma visibilidade maior lá onde eu moro, lá, na minha época, tipo assim, quando eu era mais jovem, era muita dificuldade para chegar a oportunidade lá. Porque que pareça, os destinos foram diferentes, né? Os outros irmãos meus, tudo trabalham hoje, graças a Deus. Só que do nada, Janderson falou assim, não, vou querer ser jogador de futebol. E eu tava aqui em Recife, né? Eu tava no Retrô, que eu tinha levado ele pro Retrô. E aí o pessoal falando, rapaz, leva seu irmão tá tal, isso, aquilo. Aí eu trouxe ele. E aí assim, ele tava em casa, que ele fazia parte de um clube chamado Estrela de Março. Ele tinha jogado a Copa São Paulo. E aí, cara, eu falei com o pessoal do Santa Cruz pra ver se tinha como dar uma oportunidade pra meu irmão, fazer uma avaliação e tal. Chegou, fez a avaliação, em 3 treinos, foi aprovado. Começou a jogar, Marcelo Cabo com o pessoal da diretoria foi assistir o jogo dele e tal. Começou a acompanhar ele, viu que tinha boas características, perfil do que o clube gosta. E aí ficou, Marcelo Cabo fazendo o jogo dele, velho, amou ele, mandou pro profissional. E assim, agora tá naquela transição, né? Profissional 20, profissional 20, aí pro ano que vem ele ficar diretamente de profissional. E pra mim isso foi uma realização de um sonho, né? Era um menino onde minha mãe dizia que não podia sair de casa, que era o único caçula que ela tinha nos braços dela, e por incrível que pareça, o passarinho voou. eu falei que ele joga de zagueiro, ele é meia, né? Não, ele joga de zagueiro. Joga de zagueiro. Mesmo, né? Então não é rei. Joga de zagueiro e faz lateral também. Isso porque eu conversei com o Ed Lima e ele falou isso aí, que você repetiu agora. Ele fez, olha, não, o Israel fez, olha, meu irmão tá aí, faz um teste pra ver se dá certo. Teve nada assim, olha, não é porque meu irmão, não. Faz um teste. Se realmente ele entregar aquilo que estão falando, aí vocês veem o que é que faz. E as informações foram boas. Tipo assim, tem essas coisas, né? Pô, o cara joga no Santa Cruz, é mais fácil. O que é que eu falei pra meu irmão? Eu falei assim, eu falei pra ele, sendo sincero, falei pra ele, da minha vida nunca foi fácil. Você sabe de onde eu saí, sabe qual foi a dificuldade que nossos pais teve pra poder me ajudar a realizar o sonho, sabe o quanto foi difícil não ter o que comer dentro de casa pra poder tirar um dinheiro pra mim pagar o transporte. Então, assim, você sabe que eu nunca brinquei com sonho, nunca brinquei na minha área, sempre levei a sério, até porque isso não é brincadeira, porque a partir do momento que você abandona seus pais, você abandona sua vida de criança, sua adolescência, você abre mão de tudo para viver um sonho, que hoje as pessoas pensam assim, pô, é um sonho, não é um sonho que você vai dizer assim, não, eu vou realizar. Para você realizar, você tem que ralar pra caramba mesmo, você tem que realizar pra caramba, e futebol você tem que estar sempre 100%, a 200%, 300%, então assim, você
tem que ser obrigado você a esquecer seus problemas, para estar sempre em alto nível. Então eu falei para ele, antes dele estar no Santa Cruz, que eu levei ele em casa, eu falei para ele assim, ó, eu tô te ajudando no seguinte, tô trazendo você para um clube grande. Então assim, a oportunidade que você tá tendo hoje, eu não tive na sua idade de poder ficar no clube que é o Santa Cruz. E não foi fácil. Hoje você está tendo o seu irmão para te ajudar no qual é o seguinte, eu vou levar você para Santa Cruz, mas não vai achando que você vai chegar lá, você vai ficar porque você é meu irmão, não. Você vai fazer o seu trabalho, você vai conquistar seu espaço, você vai conquistar sua estadia no Santa Cruz através do seu mérito, dos seus méritos. Não é porque que você é irmão de Israel que vai facilitar as coisas. É aí que eu vou dificultar para você. Porque assim, eu não estou trazendo você para cá para você brincar com o sonho de outros atletas, não. Porque se você for ver hoje, todo moleque hoje quer ser jogador de futebol. Então assim, a oportunidade que você está tendo hoje, eu acredito que tem 1 milhão de meninos aí querendo a oportunidade dessa. Então, se você veio de Salvador, saiu de casa, daquela dificuldade que teve, processo para você chegar aqui e brincar, irmão, você tá vindo pro lugar errado, eu não vou fazer isso por você, não. Você vai ter que ir embora. Aí eu falei com o Ed, Ed, menino é bom, só que eu tô falando que ele é bom. Agora, ele tem que ser bom agora, com você. Se ele for bom pra você, segue o barco. Se não der, irmão, infelizmente, não deu certo, vai pra casa e acabou. Eu não tô aqui pra enxugar gelo, tomar espaço de outras crianças que é melhor do que ele, que merece oportunidade, e ele tá aqui brincando. E meu irmão, por incrível que pareça, falou pra mim, eu só preciso, irmão, só preciso de uma oportunidade pra que você me coloque em Santa Cruz e você não precisa fazer mais nada. Irmão, olha, não ligo pra meu irmão, não falo com meu irmão, não converso, nada. A gente, tipo assim, conversa não todos os dias, porque eu tento deixar isolado, né? Deixar ele na dele e tal. Eu falo pra ele direto, irmão, tem que custar seu espaço, velho. Além de ser seu irmão, para as pessoas ficarem dizendo, não, porque Israel não. Então, assim, tudo que ele tá fazendo no Santa Cruz hoje, méritos dele, mérito. Não tem nada influência minha. A única coisa que eu fiz com o Ed, ó, se você puder olhar com meu irmão com outros olhos, oportunidade maior e tal, tranquilo. A mesma coisa eu faço com outros atletas, pode ser desconhecido. Às vezes eu tô na rua, tem gente que fala assim, pô, Israel, tem um menino bom, será que tem como você conseguir uma oportunidade? Já consegui. Teste para outros meninos, mesmo que eu não conheço aqui em Recife, aqui. Às vezes eu vou num shopping, vou num restaurante, e as pessoas, assim, uma certa mãe na academia aqui me abordou, pô, me senti, assim, um sentimento, assim, do que aconteceu com minha mãe, né? Eu me senti no lugar dela, a forma que ela conversou comigo e tal. Falei, não, fique tranquilo, vou tentar dar um jeito lá. A mesma coisa eu fiz com meu irmão. Fiz com ele como fiz com meu irmão. Falei, ó, vou tentar uma oportunidade. Então, assim, meu irmão é um atleta, assim, muito exemplar, um menino que não dá trabalho. O único trabalho que ele dá mesmo é que ele é muito calado. Eu falo, brigo com ele direto. Precisa se expor, precisa falar, tal, mas aqui já é dele. Mas, assim, é um menino do bem, um menino que tem tudo pra dar certo no futebol. E tá lá, às vezes o menino fica assim, pô, você vai levar seu irmão pra jantar na sua casa? Não, pra jantar nada. Vai ficar no Santa Cruz, vai fazer o que lá em casa? Não, mas assim, é um menino que, poxa, eu me sinto realizado, meus pais felizes pra caramba, sabendo do esforço que foi pra trazer ele, pra conseguir essa oportunidade, que não é fácil. E hoje tá colhendo seus frutos. Ah, tá bem, já fez 9 jogos, já marcou um gol, tá marcando gols aí, então... Você deve estar observando aí, tá de olho nele. Jael, quero agradecer a você mais uma vez pela sua disponibilidade, pela sua simpatia aqui conosco. Desejar uma recuperação que já estava no finalzinho, um ano de 2026 abençoado e de muito sucesso, tá certo? Obrigado a você, mulher, pelo convite aí. Precisar, estamos aqui, tá? Amém aí que já deu tudo certo, né? Ano 2026, esse ano um ano maravilhoso. Eu costumo falar que o Santa Cruz agora vai começar a viver um ano uma era de bonanças, né? Então, assim, graças a Deus está começando a ter uma nova construção, uma nova história, junto com a SAF aí, e agora a tendência é só o foguete subir agora. E obrigado aí pelas palavras, pelas mensagens que tenho recebido também junto com vocês aí, que vem acompanhando. Isso aí só me faz ser forte, né? Só me faz ser forte e ter um pensamento positivo para que eu possa voltar o ano que vem muito bem. E grato pelo convite aí, Transamérica. Um grande abraço a todos. Valeu, Jael. Um abraço. Fica com Deus e uma boa noite, amigão. Abração. Um abraço. Tchau.